Agora, a gente estava falando do Bolsonaro sobre essa questão do julgamento, né? E voltando a essa questão aí da tentativa de golpe, né? Porque quando você tira a legitimidade de um governo que foi eleito de forma legítima, que foi o caso do presidente Lula, né? Goste ou não, enfim, foi eleito legitimamente ali por um processo que é elogiado pelo mundo inteiro, né? Que teve, enfim, observadores internacionais, inclusive, participando da eleição aqui. Falando nisso, teve mais uma sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, nessa terça-feira, e quem falou foi o coronel Jean Lawande Júnior, que disse estar, olha só, arrependido de ter enviado mensagem de teor golpista, em que declarava que se a cúpula do Exército não está com ele, Jair Bolsonaro, né, no caso, da divisão para baixo está. O militar negou a intenção concreta de golpe, disse que apenas esperava do ex-presidente uma manifestação para evitar a revolta e a convulsão social. Para alguns congressistas, ele mentiu à CPI. Vamos ouvir aqui o vídeo do general Lawande falando? Peguei do Globo. Entrou uma propaganda, olha que ótimo. Fazer propaganda de graça não dá, né? Propaganda de cerveja aqui. É de cerveja, a gente gosta, mas não vamos passar não, vamos esperar só um pouquinho. E não, até foi surpreendente, né, esse depoimento do coronel Lawande, né, de falar que estava arrependido sobre o que ele tinha dito. Nós estamos vivendo a fase do arrependimento, né? É tanta gente fardada arrependida. Não, é impressionante. Gente que passa a vida inteira falando do seu currículo, se autoelogiando pela alta capacidade, pela formação nos melhores cursos militares do país, muitos deles no exterior, aí faz um monte de bobagem, fala um monte de bobagem, depois simploriamente se dizem arrependidos. Tudo bem, pode ser arrependido, agora vai ter que pagar publicamente ou até com os seus cargos, com os seus salários, com suas condenações, porque não é assim que as coisas funcionam. Lógico. Né? Agora, uma coisa curiosa que o Valdo Cruz, da Globo News, deu a informação hoje, que se você olhar assim, o terno do coronel lá onde está até largo, aí ele falou assim, é porque o exército proibiu ele de ir fardado, né, que fala. E falou que ele tem que ir lá como pessoa civil, não como um militar. E aí ele foi, né, de terno e gravata. Vamos ver aqui, parece que agora acho que vai, a propaganda da cerveja saiu. Rola aí, Ti? Sumiu. Não, vídeo por aqui acho que não tá mais dando certo. A gente já tentou umas 3 vezes. Tá preto. Bom, vamos seguir aqui. Na verdade, eu ia colocar só para ilustrar. Eu fico tão surpreso de ver que esses tigrões viram todos tchutchucas. Todos eles, tigrões, né? Até o Sakamoto escreveu no UOL hoje que são os generais do WhatsApp. No WhatsApp todo mundo fala grosso. Quando chega diante da justiça, rapaz, diante do TSE, diante das forças que prenderam as pessoas lá na tentativa de golpe, né? Fisicamente contra os palácios, aí todo mundo vira santo, rapaz. Todo mundo aquela grosseria, aquela coisa de vamos destruir, vamos derrubar, o poder é nosso. Agora não era nada disso. Que isso, gente? Esse depoimento, Tramontina, é muito curioso, porque eu achei que foi muito ruim. Um depoimento, acho que um dos piores depoimentos assim, em termos de mensagem que poderia ser transmitida por um depoente, porque ele estava muito inseguro. Ele tinha uma decisão do Supremo em seu favor que o permitia o silêncio para não produzir provas contra si, que é um direito, né, que a Pazuello também usou a mesma estratégia. Exato. Lembra? Mas ele, de novo, nessa coisa de achar que é muito bom para argumentar, ele resolveu explicar. E aí tem uma pegadinha básica, que é assim, explicar mensagem de WhatsApp. Né? É um erro crasso. Assim, não, né? O silêncio é melhor. Ginástica semântica para explicar mensagem de WhatsApp, seja em casa, no trabalho, ou qualquer mensagem polêmica, controversa, com conteúdo ali dúbio, vai tentar explicar, a chance de dar certo é mínima. Vamos ver então a explicação dele, vai. Senadora, relativa às mensagens que foram trocadas num grupo de WhatsApp entre mim e o Cid, eu volto a dizer, foram mensagens particulares, tentando entender o que estava acontecendo com o país. Me arrependo de alguma delas porque eu fui infeliz quando disse que haveria algum tipo de quebra da hierarquia e disciplina no Exército Brasileiro, que não aconteceria. Mas eu não tenho
Porque a verdade é a seguinte: a minha intenção não era fazer nenhum golpe, a minha intenção não era quebrar instituições, não participei de nenhum movimento, não fiz associação criminosa, não fiz nada. A minha intenção foi apenas entender e buscar o melhor para o Brasil. Essa foi a minha intenção. Então, esse vídeo que a gente pegou do Globo, que fez esse recorte aí da CPI, não era a intenção dele, ele só estava tentando entender o país, uma mensagem particular que ele trocou com o coronel Mauro Cid. E aí? Não, e o mais curioso é o seguinte, ele estava tentando explicar... É maravilhoso isso, né? Ele queria explicar para as pessoas, para quem está assistindo, talvez não tenha acompanhado todo... as mensagens que foram captadas pela Polícia Federal na quebra de sigilo dele mostram ele insistentemente demandando a ação do presidente Bolsonaro, do então presidente Bolsonaro. Ele, não vai acontecer nada, não vai tomar uma atitude. Posso ler? Eu tenho aqui, que a Veja primeiro que teve o acesso, né, a esse conteúdo pelas investigações da Polícia Federal, é assim: Sidão é o Mauro Cid. Pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprirem, o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso, o presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Bom, ele tava pedindo pelo amor de Deus. E aí, desculpa, só para continuar aqui, eu não tinha visto, o Mauro Cid responde: mas o PR, que é o presidente, não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército. Aí o Lawande falou assim, o general: então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo. E aí rolou essa tentativa de golpe no Deixa eu só acrescentar mais uma. Se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. Tem mais uma aqui. Convença o 01 a salvar este país. Ou seja, é muito difícil qualquer cidadão que tem um mínimo de bom senso e 2 neurônios acreditar que isto não seja todo um movimento de um cara da alta cúpula do Exército no sentido de convencer alguém diretamente próximo ao presidente da República a deflagrar um golpe. E o que ele quis tentar convencer a CPI hoje? Que esses pedidos que ele fazia para o presidente intervir de alguma maneira era uma intervenção em prol da pacificação. Era para desmobilizar as pessoas. Isso ele tentou convencer a CPI de que esse movimento que ele fez não era para que o presidente fizesse uma ruptura institucional e tal. Eu estava pedindo para que o presidente viesse a público para pacificar. Quer dizer, aí foi aquele momento de gargalhada geral na CPI. As pessoas, né, se sentiram até ofendidas. Vários parlamentares disseram: não, peraí, isso é uma ofensa a gente, né? Acreditar que esses pedidos seus eram no sentido de que o presidente viesse a público para demover os seus apoiadores nessa iniciativa. Não, é até engraçado, né? Rir para não chorar. Ele insistiu nisso durante todo o depoimento. Por isso que eu acho assim, tem momentos que o silêncio é melhor. Não, ele pediu para não ir, não foi? Foi ele e o Mauro Cid pediram no STF para não irem. Mas eles tinham o direito de ficar em silêncio, inclusive porque o Supremo concedeu eles não precisam produzir provas contra eles. Sim. Eles poderiam alegar. Eles também não foram convocados eles estavam como testemunhas. Teve momentos que ele falou assim, o advogado chegou do lado, falou assim: melhor não responder. Aí ele falou assim: não vou responder. Ele pode falar que não vai responder, porque ele se sentir que está produzindo prova. Ele se sentiu confortável para dizer: não, eu preciso aqui convencê-los de que o que está escrito aí não é bem isso. Foi esse que foi o objetivo dele na CPI. Eu acho que aí tem um pouco também de prepotência, de achar que, não, isso aí é o seguinte, eu vou lá, eu dou minha versão, e aí aqueles parlamentares lá vai dar nada na CPI e tal. Então acho que tem um pouco de prepotência, porque eu acho que foi muito descuido da defesa dele conduzir a preparação dele para esse depoimento. Inclusive, teve uma fotógrafa da Folha de São Paulo, a Gabriela Biló, para citar o crédito, ela conseguiu captar a imagem do tablet que estava com o coronel e com as mensagens que ele tinha. Alguém escreveu para ele assim: tem que manter, não caguete, tem um que é assim: não caguete, não denuncie ninguém, mantenha calma, oração. Depois que conseguir levantar, tem lá o tablet, no verso do tablet tem todas as mensagens que ele tinha sido recomendado a adotar, inclusive não gesticule. É muito curioso esse material. E mostra um pouco assim que eles prepararam achando que de fato seria um depoimento consistente. E na minha avaliação, politicamente não foi um depoimento que inclusive acho que ajuda
atrapalha muito a estratégia da oposição na CPMI. A oposição tinha muita expectativa de que a CPMI pudesse colocar algumas dúvidas sobre o 8 de janeiro. Inclusive foi nisso que esse foi o objeto, né, da instalação da comissão. E hoje, depoimento... Achei aqui, você viu isso aí? Depoimento a cada depoimento, me parece que é uma CPI que está hoje mais favorecendo a estratégia do governo de jogar luz sobre alguns personagens que estavam ali meio na penumbra e que agora estão tendo que se expor publicamente para tentar explicar o inexplicável. Tem uma imagem para quem está acompanhando a gente por vídeo dessa foto da Gabriela Biló que o Fábio falou. Dá para ver mesmo, está escrito assim, ó. Se alimentar, não aloprar. Gente, parece piada pronta, né? Não gesticular, sem caguete. É isso para mim que é o mais importante, quer dizer, não entrega a ninguém. Caguete é uma linguagem caguetar. De polícia tentar... de um nível assim bem baixo, por sinal, sem né? caguetar, né? Isso. Não perca emoção, enfim, não perca o controle, talvez, alguma coisa assim. Mãos juntas, oração, cara serena. Não, sensacional, eu amei. Nossa, a Gabriela Biló foi muito bem nessa foto, né? Aliás, todas que ela faz, muito boa. Tem que ver que essas pessoas, elas são tão autoritárias, tão senhoras de si, diante de algo tão grave que fizeram, que elas ainda levam uma listinha de coisas ridículas mostram, né? dessas. Não, e a letra gigante, né? Isso. Tipo, faz um negócio discreto, pelo menos, né? É uma bobagem. O Bolsonaro anotava na mão, né? Nos debates, né? Mas ele fazia de propósito, né? Ele acho que não queria mostrar. Não sei, também não dá pra duvidar de nada mais, né? Porque é tanta pérola que vai sair desse negócio que vai ser engraçado. Mas isso mostra o potencial, acho que negativo para a oposição e para os aliados do ex-presidente Bolsonaro, que pode ter, por exemplo, um depoimento virtual do Mauro Cid. Né? Se ele for, e tudo indica que será chamado, você imagina o cerco que será feito, a dificuldade que ele vai ter de dar explicações. Então, eu acho que esses primeiros dias da CPI eles estão mostrando, por enquanto, uma vitória na narrativa do governo. E assim, primeiro vamos jogar luz sobre personagens controversos daquele momento de transição e deixar um pouco aquele discurso que a oposição tinha de cobrar os responsáveis, né, as eventuais omissões que teriam ocorrido de dentro do governo, no GSI. Aliás, foi o fato que desencadeou a CPI foi um vídeo que mostra o então general G. Dias, né, supostamente facilitando a vida dos invasores lá no Palácio do Planalto. Né? Isso foi o que deflagrou a abertura da CPI. Esse assunto me parece que está ficando um pouco em segundo plano, até porque o governo fez maioria. É importante dizer isso. O governo tem dificuldades políticas, mas nesse caso, o G. Dias ele prestou um depoimento na CPI da Assembleia Legislativa, né? Eu até confundi semana passada, ele não foi na CPI ainda, né? Não aprovaram a convocação dele, né? Mas na CPMI, vai ser chamado, né? Vai ser chamado. É compromisso do presidente Arthur Maia que ele vá, porque houve uma manobra. Mas aí é que tá. Tudo na política é muito importante a ordem dos fatores, né? Ela altera a qualidade do produto, altera o produto, né? Porque houve um movimento do governo para evitar que o G. Dias fosse o primeiro, fosse abrir a série de depoimentos que já inverteria um pouco esse discurso. Seria tudo isso que nós estamos vendo agora, são de personagens que são mais, entre aspas, eles servem mais ao discurso do governo, dos governistas, do que da oposição. Quando vier o G. Dias... o negócio já vai estar... A narrativa, para falar a palavra da moda, já vai estar feita, né? Então, eu acho que assim, o governo tem muitos problemas na articulação política. A gente tem falado sobre isso aqui, até na outra vez que nós viemos aqui, nós falamos sobre isso. Mas, nesse caso, na composição da CPMI, o governo fez maioria, quer dizer, todos os requerimentos ali o governo consegue derrotar pelo voto, né, que não quiser convocar, e o governo emplacou o relator, né, a relatora Elisiane Gama, que é quem vai fazer as perguntas, né? Vai questionar, né? Então, por mais que o presidente tenha um papel importante na condução da pauta, tal, e ele é mais neutro, digamos assim, o Arthur Maia é mais ligado à equipe do Arthur Lira, a senadora Elisiane é aliada de primeira linha do governo. Então, ela está conduzindo um pouco os trabalhos da CPMI nesse início, muito a serviço do que interessa para o governo hoje. Sim, total. Agora, e todos aqueles que estão prestando depoimento não estão ajudando a narrativa da oposição. O governo, sem dúvida alguma, tem se fortalecido depoimento após depoimento. E repete um pouco o quadro da CPI da pandemia.
O governo Bolsonaro, naquela ocasião, não conseguiu montar uma tropa de choque efetiva ali no Senado, não. E deixou com que o senador Renan e o senador Omar Aziz, que eram os líderes da CPI, conduzissem o processo a ponto de os senadores do governo nem apareceram em alguns depoimentos importantes, né? Dessa vez acontece um pouco parecido. A própria presença da tropa de choque bolsonarista nessa CPI, não estão aqueles... Você não percebe aqueles parlamentares... Eduardo Bolsonaro, ele não estava, pelo menos o trecho que eu vi, não estava hoje. Eles estão colocando... Então, os parlamentares mais, eu chamo do baixo clero bolsonarista, que estão participando. Não tem aquela participação daqueles líderes políticos mais experientes. Então, isso também ajuda o governo que tratora, né? Então, acho que a CPMI, historicamente, em Brasília a gente fala, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, às vezes, um personagem que a gente não leva a sério, esse cara não vai dar em nada, ele vai lá e produz uma hecatombe, né? Ele entrega muito mais do que se esperava. Eu acho que o depoimento de hoje entra um pouco nessa prateleira daqueles depoimentos que não se esperava muito desse personagem. Exato.